O segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo o Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele no alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quirifate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usastes de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porque houve isso no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento se serão dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que está pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei, ou os mercadores
do rei os recebiam em manadas, e cada uma pelo seu preço. Tomavam a fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo, e determinou Salomão edificar uma casa em nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedestes com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, algumins ou árvores, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estão com os teus servos, e por isso, para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 carros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio
de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, ou Irão meu pai, cujo pai foi homem de Tiro. Esse sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, em ferro, em pedras, e em madeiras, e púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e carmesim, e é hábil para toda a obra de buril, e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanta houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 7.000 carreteiros e 8.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Omã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados, e o alpendre que estava na frente, de comprimento segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, forma ou obra de imagem, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados,
a asa de um deles, e de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também, diante da casa, 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas, e fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome de que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Capítulo 4. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinham 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um corpo ou uma flor de lis, de capacidade de 3.000 batos. Também fez das pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas. Porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para sudeste.
Também Hirão fez as cadeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus, as 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os postes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Hirão-Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da propiciação e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores ou tenazes eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos ou espevitadores e as bacias e as taças ou colheres e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas é que os faziam subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor
ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, ou casa santíssima, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as portas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não os vissem de fora. E os varais estão ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam e santificaram, sem guardarem as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai:
porquanto tivestes no seu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o concerto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que prometestes, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente de seus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que dissestes ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado? Atente, pois, à oração do teu servo e à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da sua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa,
ouve tu, então, desde os céus, e age e julga os teus servos perante ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar à terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que destes ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo pestes, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cerrando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhecestes o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. Assim, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o teu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque,
e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que destes a seus pais, e desta cidade que escolhestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da sua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Capítulo 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo o Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podiam caber o holocausto, e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa
7 dias, e todo o Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, ou o termo da festa, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e Salomão e a seu povo de Israel. Deus aparece a Salomão pela 2ª vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperamente o efetuou, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Capítulo 8. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos.
como também a Baalate e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Salomão faz tributários os heteus, quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, que não eram de Israel, a seus filhos, que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram. Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, que Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes aos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados, e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes dos seus ministérios, como também as dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por mão de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não esclarecesse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou
como fora de si. Em hebreu, não havia mais espírito nela. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas palavras até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujastes a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que está sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas de alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas e a magnificência de Salomão, e era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei Salomão um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as bandas sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata e marfim e bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um seu presente, vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulos, cada coisa de ano em ano.
teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até à terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas ou sicômoros, que há pelas campinas, e do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão e os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nabate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei. Sobre o vosso jugo, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu
lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo o Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 10 primeiros capítulos de 2 Crônicas, vemos o reinado do rei Salomão até a divisão do reino em Israel. No capítulo 1, verso 10, vemos Salomão pedindo ao Senhor sabedoria para poder julgar o povo e conhecimento para que possa entrar e sair dentre o povo. Porém, no verso 12, vemos que o Senhor Deus lhe disse: Como me pedistes sabedoria e conhecimento, e não riquezas, ou a morte dos inimigos, Deus lhe daria tanto sabedoria como conhecimento, bem como riquezas, fazenda e honra, que tal nenhum dos reis tiveram, e nem depois dele haverá. O que vimos até hoje na história da humanidade. No capítulo 2, verso 4, vemos o pedido de Salomão a Hirão para ajudá-lo a construir o templo para o Senhor Deus de Israel, pois lhe desejava queimar incensos, bem como apresentar os holocaustos e o pão contínuo da proposição, tanto nas manhãs e da noite, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor, o Deus de Israel, que seria perpetuamente obrigação de Israel. No verso 6, a declaração de Salomão de que os céus dos céus não podem conter ao Senhor, porém ele iria construir aquela casa para a congregação dos santos, à presença do Deus vivo. No verso 12, o rei Hirão bendisse ao Senhor, Deus de Israel, para Salomão, e em sua declaração, mais uma confirmação da inexistência de ETs, pois declarou: Bendito seja o Deus de Israel, que fez os céus, mais uma vez no plural, e a terra no singular, portanto vida somente neste planeta Terra. No capítulo 3, vemos começar as obras do templo do Senhor. E no verso 1, mostra que o local de sua construção foi na eira de Omã, o Jebuseu, onde o anjo do Senhor aparecera e ficou com a espada levantada para destruir Jerusalém. Quando então o Senhor se arrependeu daquele mal e pediu para que não o fizesse. Davi então construiu ali um altar para sacrificar ao Senhor.
No capítulo 4, vemos a construção do altar e o mar de bronze. No verso 7, vemos que também foram feitos 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e os colocou 5 à esquerda e 5 à direita. No verso 10, descreve que Salomão posicionou o mar do lado da banda do Oriente para sudeste da casa do Senhor. No capítulo 5, dos versos 2 a 14, vemos que a arca do concerto é levada para o templo. E nos versos 13 e 14, a descrição de que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, que era a presença da glória do Senhor, que encheu toda aquela casa. E tamanha a intensidade da nuvem que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa daquela nuvem. No capítulo 6, durante a oração do rei Salomão, no verso 18, ele declarou mais uma vez que o céu dos céus não se podem conter a glória do Senhor, mas ele tinha edificado aquela casa para a oração dos seus servos em Israel, e que os olhos do Senhor estivessem sempre atentos e seus ouvidos abertos para ouvir as súplicas dos seus servos. No verso 21, Salomão declara para Deus ouvir e perdoar ao seu povo. No verso 24, a descrição de que se o povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra Deus, Salomão declara que eles se convertessem e confessassem o nome do Senhor, e orassem e suplicassem para o Senhor naquela casa. No verso 27, Salomão pede para o Senhor ensinar aos filhos de Israel o bom caminho, bem como dar a chuva sobre a sua terra, que ele os deu como herança a seus pais. No verso 30, a descrição de que Deus conhece o coração dos seus filhos, que são os filhos dos homens. Nos versos 35 e 36, a descrição de que Salomão ora para Deus ouvir a oração e súplica do seu povo e executar o que era direito. E no 36, a descrição de que todo homem peca, por isso deve se arrepender, se converter ao Senhor, se humilhar e buscar a face dele. E no verso 38, descreve que se o povo for para o cativeiro, na terra do cativeiro, deveriam se posicionar para a banda de Jerusalém e fazer os seus clamores, súplicas e orações. Sendo assim, Deus executaria o seu direito e perdoaria ao povo. No verso 41, a descrição de que os sacerdotes do Senhor sejam vestidos da salvação e que os teus santos se alegrem do bem. No capítulo 7, dos versos 1 a 10, a descrição do fogo de Deus e a sua glória como sinais de aprovação do templo. No verso 1, descreve que desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa, ao ponto que os sacerdotes
não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquela casa. No verso 3, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Dos versos 11 a 22, Deus aparece novamente para Salomão. Ele faz promessas. No verso 14, Deus declara de que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus é fiel, por isso a nossa cura depende apenas da nossa confiança e nos render totalmente ao Senhor. No capítulo 8, verso 13, traz a descrição das 3 festas que se deve se comemorar em Israel: a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa das tendas. No capítulo 9, do verso 1 a 12, a descrição da visita da rainha de Sabá para conhecer a sabedoria do rei Salomão. E no verso 5, ela declarou que, na verdade, a palavra que ela havia ouvido acerca de Salomão era apenas a metade, de que, vendo com seus próprios olhos, ela viu que muito mais sábio era o rei Salomão. E no verso 8, declarou a bem-aventurança do Senhor aos servos do rei Salomão, porque Deus estabeleceu perpetuamente e o colocou sobre rei daquele povo para os fazer justiça e juízo. Dos versos 13 ao 28, traz a transcrição das riquezas de Salomão, onde no verso 13 traz a transcrição de que o número do peso do ouro que traziam para Salomão todo ano era de 666 talentos de ouro. Ou seja, Apocalipse 13, verso 18, traz uma transcrição do número da besta, o que tem esta colocação a ver com aquele número, pois o peso deste ouro é igual ao número que o Deus vivo atribui para a besta. Observemos que lá ele diz que aquele que tem inteligência que calcule este número, que é número de homem. No verso 18, a transcrição de que no trono que Salomão construíra de marfim e cobriu de ouro puro, havia 6 degraus e um estandarte de ouro, e do lado dos degraus havia leões, um em cada banda dos degraus, totalizando-se 12 leões, além dos 2 que estavam junto aos encostos. No verso 21, descreve que de 3 em 3 anos Salomão usava os navios com os servos de Irão para tornarem de Tarsis, onde traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Na Amazônia há indício em sítio arqueológico de que o rei Salomão visitara aquela terra, e creio eu que o macaco bugio é um dos nativos da Amazônia. Dos versos 29 a 31, vemos a transcrição da morte de Salomão, que foi sepultado na cidade de Davi, junto ao sepulcro do seu pai Davi, e seu filho Roboão reinou em seu lugar. No capítulo 10, vemos o início da divisão das tribos de Israel, quando o rei Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos de Israel, que aconselhavam a seu pai Salomão, ouviu antes
o conselho dos jovens que cresceram com ele, pois, pedindo ao povo para que ele aliviasse os encargos, este declarou que iria carregar ainda mais o encargo sobre eles, o que as das tribos se revoltaram e se afastaram do rei Roboão, fazendo-se Jeroboão rei sobre Israel, ficando então Roboão apenas com Judá, tendo as tribos de Judá e Benjamim. E no verso 15, vemos que Deus endureceu os ouvidos do rei Roboão, porque esta mudança vinha do Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio do ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo chegou o tempo. Campo chegou o tempo de Deus para ti. Campo chegou o tempo de Deus para ti. Campo chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levanta suas mãos e diga: no campo chegou o tempo. No campo chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo chegou o tempo, agora é tempo.
Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora o tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo.